O BCRI e o AFHI são dois fundos imobiliários muito parecidos. Eles compartilham até mesmo o mesmo setor, são dois fundos de papel. Porém, ambos vivem em momentos extremamente opostos. O BCRI vem passando por alguns problemas de inadimplência dentro de sua carteira e até alguns cotistas estão questionando a gestora devido à diminuição dos rendimentos. Já o FHI, a gente pode dizer que está passando pela sua melhor fase, quando ele anunciou uma nova emissão, com a gestora custeando os gastos da emissão e o número de cotistas crescendo dia após dia. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários para entender um pouquinho mais qual é a situação que vive cada um e para entender se vale a pena investir neles ou não. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e hoje esse vídeo vai ser analisando esses dois fundos imobiliários muito interessantes. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos deixar de enrolação e vamos começar primeiro com o relatório do BCRI. Relatório do BCRI, de maneira geral, dei uma olhadinha, dei uma analisada nele antes de gravar para vocês e gostei bastante, tem algumas informações bem relevantes. E a primeira que eu quero destacar aqui é essa questão da live com o gestor. A Banestes vem fazendo lives para poder estar orientando os cotistas, dizendo o que está acontecendo, esclarecendo todas as dúvidas sobre o fundo, sobre o momento do fundo. Então assim, muito interessante, mostra que de fato a gestora quer ser transparente com o cotista, diferentemente de alguns outros fundos imobiliários que eu não posso citar aqui, mas que não deixa a transparência tanto clara para os cotistas. Aqui eles comentam um pouquinho do perfil do fundo. É um fundo, como eu falei, focado em certificados de recebíveis imobiliários, tem algumas outras letras de crédito, letras hipotecárias, mas de forma geral foca bastante em CRIs. Possui uma taxa de administração aí de 1% ao ano e um benchmark aí, um IGPM, e um benchmark aí IGPM mais 6%. É um fundo relativamente um pouquinho mais antigo, teve a sua fundação lá em 2018 e vem crescendo aí a cada ano. Só que está passando por talvez aí o momento mais difícil da sua existência. Aqui nós temos um pouquinho de demonstração financeira, um exemplo de mini DRE que a gente pode dizer, e aqui ele já começa falando que em junho, quando aí teve um resultado, somando todas as receitas de 5 milhões, tirando o resultado líquido e tudo mais, a distribuição efetiva, o Fundo conseguiu ainda distribuir um pouquinho mais do que gerou, porém ele vem mês após mês aí diminuindo. Tava lá em R$1, caiu para 80, depois subiu para 86, então tá meio variando e agora está em 73 centavos. E por enquanto o fundo não vem acumulando reservas, então isso aí torna algo preocupante, porque se a gente tiver por um momento que o break comece a precisar reter para poder distribuir, a gente já vai estar passando por um momento complicado. Aqui é um ponto que eu queria comentar com vocês, que é a questão da distribuição do fundo. Ele trabalha de uma maneira um pouco diferente dos outros fundos imobiliários. Em vez de pegar os últimos 2 meses para fazer a taxa de correção de juros para distribuir para os cotistas, ele pega a inflação dos últimos 12 meses. Isso de uma maneira positiva. Um momento de inflação mais alta vai ter um acúmulo muito grande, porém em momentos que a gente está passando agora, que a inflação beira zero ou até mesmo negativa, o fundo acaba sofrendo um pouco. E aqui quando a gente olha o gráfico da evolução da inflação, a inflação vem caindo, o acumulado dos últimos 12 meses está em 3,16%. Isso porque, se a gente pegar o mesmo período do ano passado, a gente estava começando a ter um período de deflação aí, então ele ainda, essa acumulada deve descer um pouquinho mais ainda. Isso acaba afetando os resultados do fundo, que só deve melhorar lá para o segundo trimestre. Quando a gente passar esse período lá do ano passado de inflação negativa, começar a puxar um pouquinho da inflação ali de dezembro, janeiro, aí o fundo consegue dar uma recuperada boa nos rendimentos. E isso aqui, ó, quando a gente olha a composição, a gente vê, ó, como que o fundo estava lá em julho de 2022 em correção monetária e juros e praticamente caiu pela metade a questão de correção monetária. E como que isso impacta tanto o resultado do fundo. Composição da carteira, a maior posição 6,35%, então assim, relativamente alta, mas muito aceitável. E aqui um ponto negativo dessa parte da composição da carteira é a questão que não dá para saber qual que é a situação de um CRI. Então assim, tem por exemplo, CRI vetor, não sei se ele está tendo algum problema, se ele não está. Então poderia deixar aqui um status, alguma coisa. Já que o fundo vem passando por problemas em relação à inadimplência, então ele poderia deixar essa informação para a gente. Aí descendo aqui a gente vê que tem mais ainda, então são bastante CRIs na carteira. E ele tem algumas posições em fundos imobiliários, com destaque para DEVA, HCTR e VSLH11. Então assim, os 3 problemáticos que a gente tem atualmente, né? O DEVA aí não tão problemático, mas ainda assim com problemas, e o HCTR e a VSLH, em questão de inadimplência, está presente na carteira. Então vamos ver aí se ele vai desfazer essas posições. Tem um valor de 15, 11 e 8 milhões. Então aqui a composição da carteira, como eu comentei com vocês, a gente tem aqui a presença de CRIs, a maioria, então 88% da carteira, e o resto é distribuído em FI e FIs, representam em cerca de 10% da carteira. Passando para a composição da carteira,
O IPCA é o que domina, com a média aí de 80%, é um IPCA mais 7,37%. E logo depois a gente tem CDI, CDI mais alguma coisa, IGPDI, IGPM, tudo aí diversificados, que não passam aí de cerca de 20% da carteira. Os setores do ativo principal é o corporativo e depois a gente tem alguns outros pulverizados, algum logístico. A duração da carteira está em média de 3,62 anos, um prazo relativamente baixo, mas ainda aceitável. O LTV médio da carteira está beirando os 50%, então muito bom. E a distribuição geográfica principal aí tá no sudeste, né? Tem pouca exposição para o Brasil todo, mas ainda tem um pouquinho de exposição. Aqui alguns comentários, o fundo tem cerca de 33 milhões em caixa, então caso precise pagar alguma coisa ou algo do tipo, consegue ir com tranquilidade até estar realizando o pagamento. E aqui alguns comentários em relação à inadimplência, algumas movimentações que eu vou analisar com vocês. A primeira é que eles finalizaram a aquisição do CRI Zavit, um CRI lastreado em contratos atípicos de aluguel, para fim logístico. Esse CRI tem um vencimento lá para 2032, então praticamente 9 anos de contrato, né, entre aspas, então excelente, e uma remuneração a IPCA mais 7,95. E o valor total dessa emissão desse CRI é de 50 milhões, mas o fundo adquiriu cerca de 15 milhões. O próximo é o CRI GVI, que teve um vencimento antecipado, deliberado pela Assembleia e está em processo da execução de garantias. Então esse é um processo mais lento e demorado, que a gente deve aguardar para ver como que vai ser. E o CRI está inadimplente desde abril. Também temos o CRI Croton, que foi também, que vai ser deliberado uma Assembleia para ver se vai decretar esse vencimento antecipado ou não. Então a gente tem que aguardar. E o CRI Scanix estão aguardando para ter um desmembramento de algumas unidades da fase 3 do CRI, com a possibilidade de financiar algumas partes para acelerar o recebimento do CRI. Então estão aguardando todo o processo judicial e tudo mais para ver como é que vai ser. Então de atualizações são esses 3 CRIs aí que tem algum probleminha. Não sei se tem mais, porque eles não deixam informação aqui. Mas aqui eles comentam que apenas os CRI GVI... já volto o que eu tinha falado, né? Então eles comentam que o CRI GVI e o CRI Croton estão inadimplentes, que representa aí 2,3% da carteira. Passada rápida aqui pelo valor, pelos indicadores. Fundo custando aí cerca de R$ 74,95. Suas mínimas atingiram 67 e sua máxima atingiu R$ 106. É um fundo que lá no início do ano custava R$ 103 e aí chegou na sua mínima aí de 69, então teve alguns probleminhas relativos a CRI. Então além daqueles lá que eles apresentaram, tem outros CRIs com problema, mas não são especificados, acho que poderia ser especificado para a gente curtir. E aí a cota vem sofrendo, se recuperou um pouquinho, mas agora ele está em 74. Dividend yield de 14,68 e a desvalorização é de 27%. Patrimonial por cota R$ 99, então dos fundos de papel ainda é um dos que me apresenta maior desconto, porém tem esses problemas da inadimplência, o valor em caixa que eu já falei para vocês. 48 mil cotista, liquidez média diária 600 mil. E aí o rendimento era um fundo que lá no ano passado pagava R$1,40 por aí, e aí agora pagando 69 centavos. Tem que ver como é que vai ser os próximos meses para ver se essas inadimplências vão continuar, mas o fundo já vem sofrendo bastante. E aí que eu falo para vocês, né? Fundo por um pouco mais de risco, eles estão sofrendo bastante. A gente tem vários, o URP, o HCTR, o DEVA, todos eles estão sofrendo bastante. Então, será que vai ser o fim desses fundos aí, de mais risco? Será que o pessoal vai começar a ir para os high grade? E agora a gente chegou aqui no FHI, vamos dar uma analisada, vamos entender o que está de fato acontecendo, se tem problemas ou não, como que esse fundo tá. Mas de maneira geral, eu quero deixar um comentário positivo. Gosto bastante da AF Invest, é uma das melhores gestoras aí que a gente tem de fundos imobiliários. Por mais que o pessoal não comente tanto sobre ela sim tem vários pontos positivos que eu poderia ficar citando, tanto nesse fundo como em outros. Então ela só não tem um pouco de visibilidade, indo como a Kinea ou a CSHG, mas para o futuro tende a ser um dos maiores aí na questão de gestão de fundos imobiliários. É um fundo relativamente pequeno, ele tem metade do valor patrimonial do BCRI, porém iniciou também muito cedo, aí iniciou agora em 2021, então fundo aí relativamente novinho, nem chegou aí na sua pré-adolescência ainda, né, vamos dizer assim. Uma taxa de administração de 1% ao ano, uma taxa de performance que, sinceramente, pessoal, não cobram. Quando o fundo não cobra taxa de performance, eu bato palmas, porque assim, é algo que em fundos imobiliários eu acho que devia acabar. Eu sempre comento com vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é a verdade. Quando o fundo tem problemas, não tem a taxa de desperformance ou algo do tipo. Qual é o sentido de você cobrar uma taxa pelo fundo estar lá nas alturas, ganhando muito dinheiro, se quando ele estiver lá no negativo e tudo mais,
as taxas ainda vão continuar sendo cobradas. Então, taxa de performance para mim tem que ser expulsa dos fundos imobiliários e dos FIAGs também, e futuramente a gente vai conseguir fazer isso sim. Então, ponto positivo para a gestora nesse ponto, que teve um anúncio aí recentemente, lá no dia 18 de julho, a quarta emissão de cotas do fundo, com o objetivo aí de arrecadar cerca de 60 milhões. Então, um valor assim, que vai ser utilizado, lá embaixo eles mostram do que vai ser utilizado, mas só eles vão adquirir alguns CRIs, tem tudo explicadinho também nesse documento, depois caso vocês queiram olhar. Mas, dando um resumo geral dessa emissão, uma coisa que eu achei muito importante destacar com vocês é que a gestora vai ser responsável pelos custos de emissão. Geralmente esses custos vêm sendo cobrados a partir de taxas e tudo mais, e a gestora vai arcar com todos esses custos. Então o cotista não vai ter nenhum custo. Isso é muito excelente, mostra que a gestora está em harmonia com o cotista e o cotista está em harmonia com a gestora, que a gestora se preocupa com o cotista, porque é raro uma gestora fazer esse tipo de coisa, de arcar com as despesas da emissão. E não é o fundo que está arcando, é a gestora, a própria gestora está arcando. E não é barato você fazer uma emissão de 60 milhões, as taxas e tudo mais é muito alto o valor, e a gestora vai arcar com isso tudo. Então assim, ponto. Mais uma vez, bato palmas aqui. E aqui está o cronograma. Depois vocês leiam direitinho, caso queiram participar. Aqui também tem uma parte do RI, então não tem como você cadastrar seu e-mail, tem um número de telefone deles, tem e-mail deles também, então tem o site, tudo explicadinho. A gente já percebe que eles gostam de manter esse contato próximo com o cotista. Que resultado do mês? Então o fundo gerou 1,12, distribuiu 1,10, tem um resultado acumulado de 29 centavos e uma inflação acruada de 66 centavos. Para quem não sabe, a inflação acruada ela fica presa ali no valor do CRI. Então pro fundo destravar essa inflação acruada, ele precisa fazer uma venda. Então ele vende o CRI, ele destrava essa inflação. Alguns fundos vendem e recompram para destravar essa inflação, que é tipo uma correçãozinha que acontece. Aqui a gente tem alguns comentários do gestor em relação ao resultado, foi o que eu já falei para vocês. E o que eu quis destacar aqui é a questão da valorização da cota patrimonial. Aumentou aí cerca de 50 centavos aí de maio para junho, então chegou em R$ 96,17. Excelente. E aqui eu acho que é o principal, a questão de movimentações. O fundo vendeu o CRI e o IN, então no valor de 55 mil. Vendeu o restante da posição, então o fundo vem desfazendo a posição, então acabou a posição no CRI e o IN. Uma taxa de CDI mais 4,26 e um TIR, né, um TIR, um TIR de um retorno aí de praticamente 17,59%. Então, excelente. Adquiriram o Crisavit no valor de 5 milhões, uma taxa de IPCA mais 7,95%. É uma operação estruturada no valor total de 25 milhões, então o fundo adquiriu 5. E ela é feita no formato sale-leaseback de um ativo imobiliário locado, no prazo de 15 anos, então tem um prazo muito longo. Para a Alvor Lácteos, a quinta maior empresa de laticínio aí do país, então muito grande. Comenta também que ela possui uma boa receita bruta, comenta todos os outros contratos, é excelente, que quem quiser ler depois vale muito a pena. Também fizeram a compra aí de um valor de total de 5 milhões do CRI Tenda Pré, a um valor de CDI mais 5,5%, e também adquiriram outros 5 milhões do Tenda Pós, também a mesma taxa CDI mais 5,5%. Investiram também no CRI MRV, um total de 3,4 milhões, uma taxa CDI mais 4%, e também adquiriram aí num valor de 65 mil do CRI GPA, uma taxa de IPCA mais 8, bem superior à taxa média de aquisição desse CRI, que é 5,60. Então o fundo aproveitando algumas oportunidades. E aqui eles comentam que a gestora priorizou alocar em algumas operações a CDI+, tá? Com a duração mais curta e com alguns mecanismos de aceleração. E quanto aos ativos de duração mais longa, eles estão focados principalmente no IPCA, porque eles estão negociando com spread acima do histórico. Então, por exemplo, o GPA aí, o spread médio era 5,60, eles compraram o IPCA mais 8, então estão aproveitando essas oportunidades. Aqui o retorno dos investimentos, então foi as duas vendas que aconteceram no mês. Pernambucanos tiveram um retorno de 19,76 e o INC 17,59, então foi excelente. Aqui é DRE, então o fundo gerou 3,6, tirou um pouquinho de despesa, teve um resultado de 3.371.000 e distribuiu 3.321.000. Então, conseguiu aumentar um pouquinho seu resultado acumulado e vem isso é bom, eu gosto que sempre que o fundo gera mais do que ele está distribuindo. Isso é excelente pra gente. Aqui é a composição da carteira. Um destaque que eu quero dar para vocês é a questão de algumas concentrações. Por exemplo, CRIOBRA tem cerca de 16%, então assim, de um mesmo devedor, podem ser CRIs diferentes, mas são o mesmo devedor. Então aqui fica um destaque. Tem algumas outras, tipo MRV, mas aí dá representa 3%. Mas aí vale a atenção de vocês caso queiram entrar essa questão, para ver se eles vão diluir essa participação futuramente e tudo mais. Mas assim,
São bastante CRIs na carteira, tem posições de 0,01%, então excelente. E eles têm um fundo imobiliário, RINV11, um valor de 1 milhão, então bem baixinha a posição em fundos imobiliários. Eu acho que é isso, fundo de CRI tem que estar focado mesmo em CRI e não tá lá comprando fundo imobiliário. Aqui a gente tem um resumo das operações, então, de vendas e algumas compras. Aqui ele fala um pouquinho das operações adquiridas, tem a Zevit, a Tenda. A principal fundo está focando em empreendimentos, né, construções e um pouquinho de a parte de logística aqui. A alocação, o IPCA representa 65% e o CDI 34%, então foco no IPCA. Por instrumento, tem um pouco, fundos imobiliários representam uma pequena participação, CRI está na maior parte, podia diminuir ainda mais essa posição em fundos. E por risco, é um fundo mais focado por high grade ali, ó, 62,53%, mas tem algumas operações high yield, então a gente pode jogar por um risco médio, quase ali no high grade, mas ainda risco médio. E aqui a alocação por fundo. Incorporação representa a maior parte, seguido do varejo, e a maioria das séries são séries únicas de emissão. E aqui mostra um pouquinho de todas as operações, caso você se interesse, pois entre aqui e leiam cada uma, dá para você clicar e ver a operação de fato, entender um pouquinho mais. Acho que vale a pena. E aqui a gente chegou na parte dos dados. O fundo está custando atualmente R$ 96,16. As suas mínimas atingiu R$ 92 e R$ 101. Já chegou lá em 2022, custou R$ 107, caiu um pouquinho. Agora vem se recuperando, mas fica brigando entre R$ 90 e R$ 110. Dividend yield 13%, é o que a gente espera de um fundo de papel. Patrimonial tá um pouquinho abaixo do patrimonial, 1 centavo, então tá negociando aí no valor justo, um fundo aí de 300 milhões de patrimônio. Número de cotistas 21 mil. Uma liquidez média diária de 1,2 milhão. Para um fundo relativamente menor, uma boa liquidez. E o rendimento R$ 1,10. Ano passado já pagou mais, porém esse ano vem pagando aí R$ 1,10 desde lá de março. Vamos ver se o fundo vai manter essa distribuição até o final do ano. Uma coisa que eu tô gostando de fazer com vocês é sempre trazer o gráfico de rentabilidade. Que eu acho que é muito importante. A gente tá aí vendo o que está rendendo de fato, porque olhando o valor a gente não consegue entender. Então quem entrou lá no IPO, igualei a série histórica dos dois, por mais que o BCRI seja mais antigo, tudo mais, mas aí quem entrou lá, lançou o IPO do FHI, a pessoa entrou no BCRI, quem entrou no IPO do FHI tá tendo uma rentabilidade de 32,79% desde 2021, né? Então uma boa rentabilidade. Isso, obviamente, reinvestindo os dividendos. E quem tá lá no BCRI tá amargando aí um valor, uma perda aí de menos 6,29%. Isso acontece porque o BCRI teve aqueles problemas, então a cota desvalorizou cerca de R$20, isso afeta muito o resultado do fundo. Acredito que se não tivesse esse resultado negativo, não tivesse aquelas inadimplências, a cota estivesse voando lá nas alturas, a rentabilidade dos dois estaria muito próxima. Mas, como deu esse probleminha, o BCRI acaba perdendo em rentabilidade. E lembrando que isso aqui não é uma batalha de fundos imobiliários, eu trouxe o relatório dos dois pra gente fazer o acompanhamento. Decidi colocar o gráfico de rentabilidade pra gente ver de fato quanto que cada um tá rendendo, pra gente entender um pouquinho mais. Mas não tô comparando os dois fundos. Então, pessoal, de maneira geral aí, são dois fundos assim, o FHI tá organizadinho, tem pro futuro e talvez um futuro muito promissor, principalmente por causa da gestora. A gente só escuta feedbacks positivos de quem é cotista, e quem tá de fora às vezes leva muito em conta esses feedbacks positivos quando vai entrar. Então aí pro futuro, o FHI deve se tornar um dos maiores fundos aí que a gente tem, e a gestora também deve crescer bastante. E o principal ponto positivo disso, da gestora ser tão bem falada, também é essa questão da emissão nova aí que eles vão fazer, que a gestora vai custear os custos, né? Vai falar assim, ó, joga no meu peito que os custos são meus e eu vou pagar tudo. Então, raramente uma gestora de CRIs faz isso, de fundos imobiliários. E o BCRI já vem passando por uma situação complicada desde lá de fevereiro, quando estourou também aquelas bombas de problema, dando no DEVA, no HCTR, no VSLH. E para esse fundo, somente o tempo mesmo vai dizer se ele vai conseguir se recuperar ou não. As medidas da gestora também vão ser muito importantes para isso. Mas de modo geral também, não é um fundo ruim, mas pode melhorar muita coisa ainda, para quem sabe aí se recuperar no futuro. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí no canal. O vídeo ficou um pouco mais longo, os vídeos estão ficando mais longos, mas é porque eles estão se tornando mais complexos, com mais informação. Espero que vocês estejam gostando, né? Então tamo junto, até a próxima e falou!